Boa noite, rapaziada. Chegamos com mais uma live hoje para falar um pouquinho mais de futebol, falar também aí do futsal da nossa cidade, falar das equipes da cidade mais uma vez, tanto de São Carlos como da equipe do Grêmio Desportivo São Carlense, falar desse momento aí que a gente tá vivendo de quarentena, todo mundo isoladinho em casa aí, quietinho nos seus domicílios, mas pensando no futebol, pensando aí no ano desportivo, de como será adiamento de Jogos Olímpicos, e nós estaremos aqui todas as terças, as quintas e os domingos, tentando de alguma forma trazer para você, bater um pouquinho de papo com vocês sobre esse momento difícil que é ficar sem o futebol, sem as transmissões esportivas. Nós da equipe Rádio Rock Esportiva já estávamos aí num embalo muito grande nesse ano de 2020, fizemos 12 transmissões esportivas até aqui, e gostaríamos aí de que nada disso tivesse acontecido, né? Mas, infelizmente, não é assim. 20 horas mais 17 minutos, você vai chegando na nossa live, compartilhando a nossa live, deixando seu recado aí, o seu boa noite, a sua dúvida, o seu comentário, falando da cidade de onde você está nos assistindo, para a gente poder aqui trocar um pouquinho dessa experiência que é realmente ficar em casa, ficar nessa quarentena aí por conta do coronavírus e acreditar que isso vai passar rápido e acreditar que a gente vai realmente retomar a nossa caminhada aí normalmente nas próximas semanas. Hoje falaremos aí de futsal, da equipe do São Carlos, da Associação São Carlense de Futsal, da equipe sub-20 e também da equipe adulta da cidade. Nós vamos tratar desse assunto aí também. Daniel Franco vai bater um papo conosco aí. A gente tem um áudio do Daniel contando um pouquinho como foi essa preparação, como foi a equipe fazer a preparação, disputar a primeira fase aí da Liga Nacional Sub-20 de futsal e depois, por conta do coronavírus, ter que realmente ficar de quarentena em casa, ter que ficar aí realmente esperando novas determinações, né? Esperando que essa fase acabe, que a gente possa... Agora voltou aqui, eu estava tentando retomar aqui, para ver quem está na live conosco, e também para retomar a caminhada, a trajetória do futsal São Carlense nesse ano de 2020. Mandar um abraço para o Renan Daiane, está chegando por aqui, vamos subir São Carlos. Compartilhem a nossa live, comentem a nossa live, deixe o abraço aí, de onde você está nos assistindo, para que a gente possa passar para vocês aqui um pouquinho e compartilhar, né? Saber quem que está assistindo a gente, compartilhando com a gente aí as nossas transmissões. Então falaremos do futsal, da Federação Paulista de Futebol, que, como eu disse ontem, decretou férias coletivas de 30 dias. Então, portanto, desde ontem, dia 25, 30 dias de férias coletivas. O governo do estado de São Paulo suspendeu as atividades aí por tempo indeterminado, provavelmente até o final de abril. É o que a gente espera que aconteça também com o futebol aqui no estado de São Paulo, pelo menos até abril. Pelo menos não, né? A gente vai debater, vai ver que esse prazo é bem maior, que a gente vai ter a volta do futebol bem mais à frente. Caiu aqui? Deixa eu ver. Vamos ver se caiu ou não aqui. Nós estamos tendo uma instabilidade de internet. E caiu. Caiu mesmo. Vamos tentar restabelecer aqui rapidamente aqui para a gente poder voltar. Deixa eu ver aqui. Caiu não. Caiu não. O computador quer me derrubar, mas não caiu não, gente. Vamos seguir então. 20 horas mais 20 minutos. E assim que eu conseguir estabelecer o canal aqui para conversar com vocês, a gente vai pegando boa noite de todo mundo que está na nossa live. Compartilhe, comente a nossa live para a gente poder aí tentar pegar de outra forma a boa noite de vocês. Saber quem está conosco aqui na live. Deixa eu pegar aqui, se eu consigo ver aqui os comentários da rapaziada. Por aqui eu vou conseguir compartilhar, ó. Benevaldo Cesarani, estamos ouvindo você, Rafa. Um abraço para você, Benê. A Cristina Silvestre também. Boa noite, Rafa. Também a Elaine Cardoso Natal, grande Elaine, filho do saudoso Cardoso Natal. Boa noite para você. A Janete também, a esposa do Rodrigo, a Janete Schutz Oliveira também conosco.
Tá aqui, ó. Olá, Rafael de Foge. Tudo bem, meu amigo? Emprestei o celular da Janete só pra te prestigiar em família. Afinal, estamos em quarentena também. Um grande abraço meu da Janete, do Enzo e da Fernanda. Um abração pra todos vocês aí, acompanhando a gente. A Fernanda, que foi coleguinha de escola da Gabi, agora é amiga pra vida toda, né? Fez esse laço bacana demais de amizade. E nós também, as nossas famílias, um grande abraço pra vocês, viu, Rodrigo? Marcos Rogério Zangotti, não caiu. É que tá querendo me derrubar, viu, Zangotti? O computador aqui tá querendo me derrubar. O meu retorno aqui, o meu prompter aqui tá querendo me derrubar, mas não caiu não. Só ameaçou, né, Rogério? Grande abraço pra você também, viu, Rogério? A Dani também tá conosco por aqui. O PG está conosco também, grande PG do Onda Esportiva, também da CBN Araraquara. Só travou, toca o barco, muito bem. Vamos seguir então, tá no ar a Cristina também mandando, o Natan tá conosco também, o Gustavo Rodrigues. Um abração para todos vocês que vão chegando aqui. A minha Santadela chegando agora também, com a Laine, com o Josimar, com a Ana Júlia, todo mundo em quarentena também lá na Santadela, em Santadela. E 20 horas mais 22 minutos. Então vamos começar a falar, né, das notícias aqui. Primeiramente aqui da nossa cidade, do futsal. Para falar um pouquinho aí do que tem acontecido. Nós acompanhamos a primeira fase da Liga Nacional Feminina de Futsal Sub-20, onde a equipe do São Carlos, Associação São Carlos de Futsal, que é uma parceria com a Unicep, com a Pacaembu, com o governo municipal aqui da cidade de São Carlos também, acabou aí na segunda colocação na chave e não conseguiu sua classificação direta ainda à fase final do quadrangular. Próximo final de semana, depois de amanhã seria já o início, né? Amanhã, sexta, sábado e domingo, começariam as etapas de Guarapuava e Manaus. Mas isso não vai acontecer. A Liga Nacional Feminina de Futsal, do meu amigo Cláudio Kleiner, né? Ele suspendeu, como aconteceu aí em todo o Brasil, as atividades. Todos os campeonatos estão suspensos. O mesmo acontece com a Liga Nacional Feminina de Futsal, que vai retomar com data ainda a ser definida depois que encerrar essa onda aí de coronavírus, essa quarentena. Então, eu falei com o Daniel hoje, nosso amigo Daniel Franco, e ele passou algumas informações para nós aí, para a gente poder passar para o amigo da Rock Esportiva, do Onda Esportiva, hoje em cadeia conosco também, do São Carlos em Rede, do meu amigo Renato Chimiri. Renato tá com uma lista grande lá, viu? Mas não é de pessoas com coronavírus não, tá? Vamos acalmar o pessoal. São pessoas que irão para a rodoviária. Eu vou assinar essa lista, viu, Chimiri? Eu vou assinar essa lista com você aí também, tem um monte aí que eu vou assinar embaixo. Mas ele tá com uma lista grande lá, mas eu falei com o Daniel, e o Daniel passou algumas informações pra gente, como foi esse começo aí de trabalho, toda essa preparação, e depois aí, até a gente chegar nessa fase do coronavírus, as atletas foram dispensadas, mas com acompanhamento aí. Então a gente vai ouvir a palavrinha do Daniel, agora aqui na Rock Esportiva também, no Onda Esportiva para vocês. Não consegui passar o Daniel. A gente vai tentar
retomar o áudio do Daniel aqui. A gente teve um probleminha com o áudio, com a parte técnica do áudio do Dani. A gente vai tentar retomar aqui, mas vamos conseguir sim. Vamos tentar aqui recuperar o áudio do Dani de uma outra forma. Porque a gente tem algumas opções aqui, ainda bem, né? A gente vai trazer sim a palavrinha do Dani aqui para falar sobre esse momento aí do futsal aqui na cidade de São Carlos. Vamos tentar o Dani de uma outra maneira agora. Vamos tentar colocar o Dani no ar desta forma aqui, ó. Da Rádio Rock Esportiva. Aqui quem está falando é o Daniel, fisioterapeuta do time de futsal feminino daqui da cidade de São Carlos. Como todos sabem, as atividades das atletas estão paralisadas devido a essa crise que está ocorrendo no mundo aí devido à pandemia do coronavírus. E com isso, Rafa, nós fizemos um planejamento onde estamos enviando treinos diariamente para todas as meninas no nosso grupo de WhatsApp, onde elas todas são monitoradas e podendo estar realizando todas as atividades para pelo menos estar conseguindo manter a forma durante esse período de paralisação. A gente acaba perdendo um pouquinho, né, sobre tudo que a gente treinou até hoje, tudo que foi trabalhado até hoje com elas, mas conseguindo fazer essa parte de manutenção, pelo menos, a gente consegue estar fazendo com que elas, quando voltarem às atividades físicas, tenha a menor perda possível e já voltando forte, firme e forte, para poder dar sequência logo para o campeonato, tá? E a gente, eu estou avaliando assim um momento hoje de suspensão dos treinos, em questão da nossa realidade atual, como infelizmente necessária, onde necessitamos mesmo estar afastado um pouquinho do convívio para poder diminuir um pouquinho a propagação desse vírus, né? É um vírus onde está se alastrando muito rapidamente pelo mundo, então a melhor maneira possível mesmo são as pessoas ficarem em casa, são as pessoas poderem estar isoladas, né, para poder evitar que esse vírus se propague. Mas eu acredito que num futuro bem próximo aí estaremos voltando à vida normal, tanto no futsal como no futebol, como o dia a dia de qualquer um dos brasileiros. É um pouquinho de paciência no momento, é a única coisa que temos para fazer, e vamos batalhar e vamos lutar um pelo outro para poder ter um final feliz aí e um pouquinho, quanto menos espalhado esse vírus aí, melhor para toda a humanidade, tá? Um forte abraço a todos aí, um abraço Rafa, Rovanir, Marcos Serra, Aldinho e a todos da Rádio Rock Esportiva, e uma boa noite, um abraço para todos os ouvintes também. Muito bem, tá aí a palavrinha do Daniel, do nosso Daniel Franco, fisioterapeuta, né, da equipe de futsal aí, sub-20, adulta da cidade de São Carlos, da equipe de São Carlos, falando então desse momento do futsal, como a gente já havia adiantado em algumas matérias nossas no nosso site, na nossa página, facebook.com/rocksportiva. Curta lá para você ficar também ligadinho nas nossas informações. A gente havia informado sobre alguns pontos desses que as atletas estariam mesmo dispensadas nesse momento, mas com acompanhamento, como o Daniel reforçou, sempre com acompanhamento à distância. Afinal, a gente sabe que não é o ideal, mas também um pouquinho que puder ser feito à distância, principalmente na parte física, né? Para manter um pouquinho da parte física, vai ser importante na retomada, porque vai ser uma intertemporada nessa retomada para todas as equipes, tanto para o futebol de campo como para o futsal. Então fica aqui então a nossa esperança, a nossa expectativa que esse momento passe o mais rápido possível para a gente retomar não só o futebol de campo, mas também as transmissões aí do futebol de salão, que a gente gosta muito, pegamos gosto, né? Tomamos gosto de fazer o futsal ano passado aí com a Intel Unicep São Carlos. A Intel foi para Dracena, mas veio, para nossa sorte, né, para toda a cidade aí, para quem gosta do futsal, tivemos a chegada aí do futsal sub-20 feminino e também do adulto nessa temporada de 2020. Tenho certeza que o Cláudio, a rapaziada aí do futsal
Cláudio lá da Liga Nacional Feminina de Futsal, já está preparando aí, pensando, né, como readequar esse calendário, provavelmente a partir de julho. A gente vai falar um pouquinho mais adiante também sobre isso, mas aí todo mundo tentando se organizar de alguma forma em casa nos seus treinamentos físicos. Também falaremos, deixa eu ver quem está aqui, quando você vai colocar uma camisa do Santos no plano de fundo, meu amigo, o Rodrigo me mandando aqui. Tá o São Carlos desse lado direito hoje e o Grêmio Esportivo São Carlense, que é o antigo Grêmio. Mas já lembrando, hein, se alguém tiver uma camisa do Desportivo e quiser me emprestar para colocar aqui também, tá à disposição, viu, gente? Tá o Grêmio e o São Carlos hoje aqui, viu, Rodrigo? Uma judiação, os treinos da natação também terem parado. Os atletas não estão treinando. Tá falando a Cristina aqui sobre o Juninho, né? O Juninho é atleta aí, é atleta da natação aqui da cidade, atleta PCD, grande atleta, tem conquistado grandes resultados aí, tanto em jogos regionais como em jogos abertos, o Juninho. Então também é mais um aí que está parado, está tendo que fazer só a parte física em casa, e aí para quem faz a natação, para o nadador é sempre um pouquinho mais difícil. Mas tudo vai dar certo no final, a gente confia que vai dar certo. Falaremos então agora da Federação Paulista de Futebol, que, como eu disse, decretou férias coletivas de 30 dias a partir de ontem. Então, até o final de abril, a federação está fechada, férias coletivas, ninguém trabalhando, somente à distância aí o presidente debatendo algumas situações com os presidentes dos clubes. Suspendeu todos os campeonatos, né, como a gente já havia informado também, até os de categoria de base, os femininos e os masculinos também estão todos suspensos momentaneamente. E qual que é o impacto disso tudo para a nossa cidade? Os dois times da nossa cidade fizeram a preparação aí para o campeonato que começaria em abril e estão tendo agora que se virar, né? De alguma forma, tentar renegociar salário, renegociar, de repente adiantar alguma coisa para a rapaziada ficar em casa. Hoje eu falei com o Marcelo, vou começar falando com o São Carlos, sobre a equipe do São Carlos Futebol Clube, que eu falei com o Marcelo Boldrin hoje, e ele acabou não conseguindo gravar o áudio, mas me passou todas as informações para a gente poder repercutir aqui também, e me falando sobre o seguinte, que a maioria está em casa, mas alguns atletas aí que moram nos estados do Maranhão e do Pará não conseguiram ir para casa. Porque, segundo ele, nas divisas lá dos estados, estão tendo bloqueio já, e ônibus oriundos aí da cidade de São Paulo estão sendo vetados de entrar nos estados. Portanto, alguns atletas do São Carlos Futebol Clube permaneceram aqui na cidade, no clube, nesta pandemia que está acontecendo aí do coronavírus. Mas ele disse que está dando toda a assistência para a rapaziada. Todo mundo está sendo assistido aí pelo clube, pelo Marcelo Boldrin, por todos ali, pelo seu Lucas, né? Que é a pessoa que vai ajudá-lo aí também durante o campeonato. Então, foi isso que ele me passou. Os trabalhos físicos também sendo monitorados à distância, segundo o Marcelo. Então, a gente fica aí com essa informação vinda do Marcelo Boldrin. Mesma coisa praticamente aí do São Carlos, né? Do futsal. O São Carlos Futebol Clube mantendo aí os seus atletas à distância, mais uma vez, infelizmente, esse trabalho físico à distância aí com os seus atletas. Também falamos aí com o Viola, falamos com o Marcos Vinícius, treinador que será aí treinador do Grêmio Desportivo São Carlense, ele que está assumindo aí pela primeira vez como comandante de uma equipe profissional. Ele foi treinador das categorias de base aí do São Carlos Futebol Clube, ídolo do São Carlos, né? O segundo jogador que mais vestiu a camisa do São Carlos, o Viola. E ele está como treinador hoje do Grêmio Desportivo São Carlense. Também falou conosco sobre a preparação do Grêmio, sobre essa fase aí de coronavírus, sobre ter que dispensar também os seus atletas aí. Então a gente vai ficar agora com a palavrinha do Marcos Vinícius aqui, dentro do Rock Esportivo, do Onda Esportiva e do São Carlos Henrique nessa noite de live hoje aqui em São Carlos. Participam aí da live. Bom, Rafa, sobre o Grêmio, falando um pouquinho aí, né? Nós estávamos num período já de 1 mês e 10 dias de trabalho. Já tínhamos feito 2 jogos treino, um contra o 15 de Piracicaba sub-20, outro contra a Ferroviária sub-20 também, no qual a gente venceu o 15 por 2-0 e empatamos com a Ferroviária 2-2. E aí tinha mais alguns agendados antes da parada, né? Que era 15 de Jaú, Amparo.
E aí teve essa parada aí. Estávamos numa crescente boa, legal dentro do trabalho. E aí a partir do dia 17 que se passou agora, a gente optou junto com o presidente, todo mundo reunido, e suspender as atividades, né? Até por conta pelo que o Brasil vem vivendo aí. Mas os meninos foram liberados para suas casas e levaram junto com eles uma planilha de treinamentos que toda semana é passada e todos os dias eles nos posicionam, enviando fotos, enviando vídeos da atividade, a gente pegando a percepção de esforço deles também para saber se eles estão fazendo ou não, mas graças a Deus é um grupo muito profissional e eles têm cumprido com aquilo que foi passado. E aí agora nós estamos vivendo o dia a dia, né, esperando uma decisão da própria federação e acalmar um pouco essa situação do vírus para que a gente possa estar retornando às atividades. Acho que é esse pouquinho aí que eu posso falar do Grêmio nesse momento. Desde já agradeço a atenção aí e sempre à disposição. Muito bem, tá aí o Viola, grande Marcos Vinícius, o Viola, falando conosco aqui na Rádio Rock Esportiva, também no Onda Esportiva e no São Carlos em Rede, nesta noite de quinta-feira, dia 26 de março aí de 2020, noite de pandemia, mais uma aí, noite de reclusão, de quarentena, e nós aqui, mais uma vez, tentando levar um pouquinho das notícias do futebol e do futsal para você que está em casa, está aí enclausurado e tentando de alguma forma saber um pouquinho, né? Fica essa expectativa e essa esperança que tudo se resolva o mais rápido possível. Faé Simone, boa noite a todos e parabéns. Um grande abraço para você, viu, Faé? Para você, para o Marcelo Simone, gente fantástica, hein? Fantástica mesmo, Marcelo, tá sempre nos ajudando lá no ginásio, no estádio do Luizão também. Sempre que a gente precisa, o Marcelo tá dando uma força. Um abração para todos vocês. O Faé, que é o diretor de futebol aí da equipe do Grêmio Desportivo São Carlense. E a gente vai tentar trazer também mais para frente uma palavrinha do Faé, do seu Benedito também, das pessoas que estão aí no comando, né, e na supervisão da equipe do Grêmio Desportivo São Carlense para esse campeonato aí da Bezinha da segunda divisão ou da quarta divisão sub-23 que vai acontecer, sabe Deus quando? Provavelmente a partir de julho, se acontecer a Bezinha. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes aí da Federação Paulista de Futebol. E sobre a federação ainda, os campeonatos ainda suspensos. Hoje sai uma notícia aí do André Henan, que é o repórter do Sport TV, do Grupo Globo, sobre a equipe do Santo André. Como que está aí a situação do Santo André, que tem 19 pontos, é o líder do campeonato, a melhor campanha até aqui do Paulistão 2020, mas pode perder 22 dos seus 26 jogadores. Por conta do prazo de contrato que se encerrariam, né? Os contratos se encerrariam agora no começo de maio, no final de abril, começo de maio, e muitos dos atletas, segundo ele aí, segundo a sua reportagem, 22 desses atletas já têm pré-contrato com outras equipes. Inclusive o artilheiro da equipe, o Ronaldo, já tem um pré-contrato com a equipe do Sport. E como que fica essa situação? A federação prorroga o contrato junto com o clube, com a aceitação dos outros clubes ou não. Essa parte jurídica aí vai dar muito trabalho também. Ainda ninguém se posicionou, a federação também está aguardando, não vai se posicionar nesse instante. Está esperando aí para passar primeiramente o mês de abril aí, que é onde os especialistas estão apostando que será o pico da pandemia, né, no nosso país, para aí sim terem uma definição mais completa, mais a par aí do que pode acontecer com o futebol paulista. Aliado a isso, a federação também tenta ajudar os clubes aí de alguma forma na negociação entre atletas e clube, né? Também está tendo essa negociação. Se os atletas terão férias coletivas de 30 dias, os clubes querem diminuir o salário em 25%, os atletas não aceitam. Isso também é um passo da CBF interferir aí também e tentar uma negociação junto aos clubes. Os atletas aceitam a diminuição dos 25%, desde que a CBF banque ali, né? Que a CBF dê ali o seu aval. Isso provavelmente não vai acontecer. A CBF não está querendo entrar nesse mérito. A Federação Mineira de Futebol também emitiu um comunicado hoje que volta às suas atividades no dia 30 de abril,
conforme a determinação do governo aí, da quarentena do governo de Minas Gerais. Então a Federação Mineira também já se posicionando em relação à sua volta, cravando, de certa forma, aí, até prematuramente, a sua volta para o dia 30 de abril. A CBF faz as suas projeções também. Muitos comentaristas têm feito as suas projeções também aí da volta do futebol paulista, do futebol brasileiro também, como um todo, dos campeonatos, fazendo projeção para o final de junho, começo de julho. E aí fica a discussão, o que seriam feito aí com os estaduais? Seriam cancelados? Seriam aí determinados que não haveria campeão, nem vice, nem nada, nem rebaixamento nos estaduais? É uma discussão longa ainda. Acho muito prematuro a gente cravar alguma coisa agora, tentar, é muita especulação nesse instante. Então a gente vai ter mesmo que aguardar aí o decorrer dessa pandemia, a volta das discussões dos clubes da Federação Paulista de Futebol, principalmente. Na segunda divisão sub-23, que São Carlos e Grêmio vão disputar, provavelmente será chamado um novo conselho técnico. De repente podemos ter até uma mudança de regulamento de última hora aí. Por força maior aí, determinar um outro tipo de disputa. O Campeonato Brasileiro também, se for realizado com menos datas, de repente aí um turno só, classificando aí 8 e fazendo mata-mata, são tudo suposições, né? São ideias que vão surgindo aí por todos os comentaristas, por todas as pessoas que gostam de futebol, que vão comentando, inclusive comentando a nossa live, o Rodrigo Belo Bradic, que é o Rodrigo BMW, tá mandando aqui, ó. Agora que o São Paulo ia ser campeão de novo, veio essa pandemia. De novo não, né, Rodrigo? Ia ser campeão, mas podia brigar. Eu acho que a final seria mesmo São Paulo e Palmeiras, pelo que a gente estava vendo das duas equipes. Boa noite, viu, Rodrigo? Um abraço para você, para todo mundo. O Eli Roupeiro também está por aqui, ó. Grande Eli de Tirapina, um abração para você. O José Roberto Silvestre Júnior, o Juninho, da natação também está conosco. Tá no ar, meu primo. Muito bem, um abração pra você aí também, viu, Juninho? Pra você, pro paizão Zé aí, pra Cristina. E o Jefferson Silva, Paredão de Anápolis. Chegou o Paredão de Anápolis na nossa live. Grande Gé, um abração, viu, Gé? Um abração pra você, pra todo mundo aí do time do Anápolis. Rafael Waller tá jogando aí também, né? Rafael Waller, grande jogador, hein? Eu apostava muito nesse menino quando ele esteve no São Carlos. Jogava de meia esquerda, jogou na Ferroviária, se não me engano, no ano passado. Passou por algumas equipes aí, passou pelo Santos, pelo América Mineiro, tá lá no Anápolis também, passou pelo RT de Minas também, o Rafael Waller, e eu apostava bastante nele, achei que fosse vingar rápido para um clube grande aí do nosso país, mas ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, é jovem, é promissor, e quem sabe eu e você aí, daqui uns anos, ou esse ano mesmo, ano que vem aí, já vestindo uma camisa de um grande clube, nesse país. A gente torce muito por vocês, pelas pessoas que passaram aqui, que a gente teve contato, que a gente criou essa amizade, a gente sempre vai torcer. Caio Augusto Generoso tá assistindo também, um abração para você. Vai, Corinthians! O Corinthians tá difícil, hein, Caio? O Corinthians tá bem difícil, Caio. A situação do Corinthians lá, quem sabe essa parada aí, né? Vai salvar o Corinthians, né? Não sei, de repente aí quando voltar que acabar essa pandemia, quem sabe o Corinthians consiga retomar o seu futebol, retomar o projeto aí com o Thiago Nunes, que encaixe, né, e dê liga nesse time do Corinthians aí, para poder disputar o Campeonato Brasileiro e a sequência aí da Copa do Brasil, que também não sabemos como vai ficar, né, Copa do Brasil, são muitos campeonatos aí, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores, Sul-Americana, são muitos campeonatos, fora os campeonatos paulistas aqui também, o paulista, os regionais, né, Carioca, Mineiro, por aí vai. André Bernal, do Grêmio Desportivo São Carlense, também chegando conosco aqui, vai ser o técnico do Sub-20 do Grêmio, o André. Grande Dedé, hein? Boa sorte, viu, Dedé? Pra você, pra todo mundo aí. Você é um menino também que merece muito, que a gente já conviveu bastante aí no São Carlos Futebol Clube. Sua live tá ficando habitual aqui em casa nas nossas noites. Abraço, Rafa. Muito bem, Jean. Um abração pra você. Ó, toda terça, quinta e domingo, hein? Estaremos toda terça, quinta e domingo, a princípio aí. Todo dia acho que a gente não vai ter muita notícia, mas vai ser bom pra gente conversar com os amigos, né? Pegar o boa noite, saber quem tá nos ouvindo aí, quem tá nos assistindo, pra gente poder falar um pouquinho mais também, viu, Gé? Um abração pra todos vocês aí.
Que mais que a gente tem para falar aqui? Sobre a CBF, os clubes se reuniram hoje sem o consenso dos atletas, uma reunião que aconteceu no final da tarde. Mais uma vez aí nessa discussão, né? Férias coletivas ou não, se diminui aí o salário dos atletas em 25% ou não, vai ficar essa discussão e sem uma liderança, pelo que publicou também o Globoesporte.com. Os clubes chegam aí para essa negociação com os atletas sem uma liderança estabelecida entre eles, porque sempre há uma guerra aí, né, para ver quem ganha mais da TV, quem ganha mais um acordo aqui ou não. Então também fica aí essa expectativa que os próximos dias também se defina essa situação dos atletas, como que será essa reclusão deles aí, esse período, se será de férias coletivas ou não. O que mais que a gente tem aqui? Um detalhe que a gente deixou de comentar também do Campeonato Paulista, isso serve para todos os campeonatos, né? Que é a questão de contratos. Como que vai ser feito com os contratos? Quem são os patrocinadores dos campeonatos? Eles vão aceitar ou não? Eles vão impor alguma regra? Eles vão impor aí alguma multa às federações? Isso está estabelecido em contrato ou não? Isso também é alguma coisa que a gente vai desenvolver aí nas próximas lives. Quem sabe já no próximo domingo alguma informação sobre esses contratos. A Conmebol anunciou que vai adiantar a premiação da fase de grupos aí da Taça Libertadores. Portanto, fica aí essa expectativa que já aconteça para ajudar os clubes, né, nesse momento mais difícil, principalmente aí na negociação e pagamento dos seus jogadores. Muitos clubes aí já dizendo que não está pingando lá, hein? O mês já não tem 30 dias. Muitos clubes. Já começou esse away aí também. Começa a fumaça, né, gente? Então a gente não vai falar que clube que não é, porque a gente não tem informação. Mas isso aí também não é... A gente nunca entrou nesse mérito aí para falar quem paga ou quem não paga. É só uma informação superficial em relação a isso, mais uma das que chegam nesse instante. O COI, como todo mundo está sabendo também, adiou os Jogos Olímpicos para o ano que vem. Decisão inédita. Já haviam cancelado os jogos em 3 oportunidades por conta de guerras, né? Mas adiamento é a primeira vez que ocorre. Tanto é grave a situação que o Comitê Olímpico Internacional achou por bem adiar os Jogos Olímpicos. Eu concordo com essa decisão do COI. Não tem um mínimo de condição de você fazer Jogos Olímpicos, por tudo que envolve os Jogos Olímpicos. Estão falando em multas bilionárias, negociação com o país, sede, que é no caso o Japão. Isso tudo vai ser equalizado. Vão entrar num acordo aí, num consenso, e vão resolver. O que não pode realmente colocar todo mundo em risco. Viagens de pessoas, de espectadores que saem do mundo inteiro lá para o Japão, de atletas do mundo inteiro para o Japão. Os atletas não estão treinando, não estão participando de competições classificatórias aí aos Jogos Olímpicos. Nós teríamos aí nesse mês aqui competições do atletismo, da natação ainda, classificando aos Jogos Olímpicos. E os países que já passaram pelo mais grave da pandemia, no caso da China, eles estariam em vantagem aí também nessa retomada de treinamentos para a chegada dos Jogos Olímpicos em agosto desse ano. Então eu acho a decisão mais certa mesmo, que foi tomada pelo COI, esse adiamento dos Jogos Olímpicos para o ano que vem, para entre julho e agosto. Não definiram a data ainda também, mas já definiram que será entre julho e agosto, para manter mais ou menos a mesma data, a mesma época do ano, né? Em 2021, no Japão, Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Também vai ficar a discussão se o próximo vai ser 2024 ou começar a contar 4 anos a partir de 2021 também. Quem está chegando conosco aqui? William Dias! Rafa, um abração para você. Grande William! Pô, William Dias, fenômeno, hein? Jogou muito também, hein? Jogou muito aqui também. Grande abraço, se cuidem aí. Um abração para você, viu, William? Grande abraço para você. Marcos Rogério Antônio também está chegando conosco. O Dedé mandando demais de falar aí do futebol e voltar a transmitir o futebol paulistão, os campeonatos aí sub-23 aí da segunda divisão que começariam em abril, e também o futsal, né? Nesse ano o futsal feminino. Mais um detalhe aqui que fica por conta, deixa eu ver aqui, se eu falei de tudo que eu havia anotado aqui pra gente bater o papo hoje. Fiz aqui um pequeno release aqui rapidinho, mas é isso, viu, gente?
as informações que nós temos aí. A gente vai estar trazendo também informações dos clubes, dos 2 clubes da cidade, do futsal. A gente vai estar sempre em contato aí com as pessoas que estão administrando essa situação nos clubes, trazer a palavra de atletas aí nas próximas lives, para a gente tentar informar um pouquinho aí a distância nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, a gente tentar de alguma forma trazer para vocês aí um pouquinho do que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado aí. E o que tiver de novidade está no nosso site, radiorockesportiva.com.br. Acompanhe a nossa programação. Acompanhe a nossa programação lá, 24 horas de rock and roll, com boletim esportivo, com informação aí também de notícias. 24 horas no ar. Baixe o nosso aplicativo. Acesse a Google Play para Android, né? Rádio Rock Esportiva. Procure lá e baixe e instale. É levinho, não ocupa muito espaço. E você vai ter todas as informações aí também no seu dia a dia. Você que está trabalhando em casa como eu, fazendo home office para sua empresa, pode ficar acompanhando também a programação lá da Rádio Rock Esportiva. Gente, é isso aí. Um abração para vocês. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês, por a gente estar entrando aí de alguma forma nas suas casas. Nesse momento tão difícil, esse contato aí é muito bacana. A gente até alivia um pouco essa tensão, né? De tudo que está acontecendo, a chegada aí, a expansão do vírus aí pelo nosso país, o número de mortes que está aumentando, a gente lamenta demais, né? O ideal seria 0, passar por 0 mesmo, mortes aqui no nosso país. Mas a gente espera aí que as autoridades tomem as decisões corretas e a gente confia que isso vai passar o mais rápido possível, principalmente pelo nosso povo, né? Que é o que mais sofre aí nesse momento. Então, eu deixo aí um abração para vocês e antes de terminar, vou chamar a molecada de novo. Cadê a Gabi e o Miguel? Vou chamar eles para dar uma boa noite para vocês aqui, que ontem eles gostaram uma barbaridade, né? E agora ficaram pedindo pro papai. Gabi e o Miguel! Vou chamá-los aqui para a gente dar o nosso boa noite e encerrar a nossa live de hoje. Compartilhe aí, comente a nossa live. Fale para os amigos, toda terça, quinta e domingo nós estaremos ao vivo aí, falando de futebol, falando do futsal da nossa cidade, tentando entrar entre 8 e 8 e 15, aí entre 8 e 8 e meia, né? A gente não vai cravar um horário, porque a gente também tá em home office, tem que orientar aqui e agendar tudo aqui em casa aqui para a gente conseguir entrar também com a família, aqui com todo mundo, para que não haja nenhum tipo de interferência. Deixa eu ver se a Gabi vem, que a Gabi acho que não ouviu. Chamar a Gabi aqui e o Miguel para dar um alôzinho para vocês, que eles queriam, mas estão brincando no quarto, acho que não estão ouvindo. A gente vai deixar o alô deles então pro próximo domingo. Chamo de novo? Vou chamar de novo então, estão mandando aqui para eu chamar de novo. Acho que não estão ouvindo mesmo. Estão com o som ligado lá no quarto. Estão lá brincando. Vamos ver se eles estão vindo. Acho que estão vindo agora. O Snoop se ouviu aí, né? O Snoop tá atento aqui, ó. O Snoop tá atento. O Snoop apareceu alguma coisa aí, ele já dá uma latida no quintal aí e não dá brecha pra ninguém. Rapaziada do Ando Esportiva conosco aqui, mandando um abraço. Um abração pra todos vocês, pro PG, pro Glauco, pro Barão, pro Lucas Risse, pro Henrique, Cebola. Chegou correndo meu atleta aqui. E também aí pro Renan. Faltou o Renan nessa conta aí. Deixa eu pegar o Miguel por aqui. Vem cá pra você. Vem cá pra você falar um alôzinho aqui. Ih, tá chorando? Ih, tá chorando. Ih, já deu zebra lá. Ô Miguel, fala um oi pra rapaziada lá. Oi, rapaziada. Oi, rapaziada. Rapaziada. Ah, muito bem. E pro Ednelson, manda um alô pra ele falar. Pra que time você torce? Corinthians. Pra quem? Corinthians. Muito bem, o Ednelson que adora. Manda um abraço pro Ednelson. Abaixo, Ninel. Isso, muito bem. Tá chorando. Quebrou o pau lá, né? Manda um alô lá pra molecada lá também. Oi. Fala um alô lá pra eles. Fala, e aí? Vocês vão torcer muito? Estão esperando aí que volte o futebol? Fala pra eles. Ó, já volta o futebol, fala pra eles. Eu já volto do futebol. Muito bem, muito bem. É, irmão, o bicho pega. O bicho pega. Gente, obrigado então. A gente volta no próximo domingo. Vamos dar um tchau pra eles? Tchau. Vamos dar um tchau, Mi? Dá um tchau pra eles lá, ó. Tchau, pessoal.
A gente volta no próximo domingo, então, com a próxima live para falar muito de futebol, de esportes aí da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Quem sabe aí também um pouquinho de Jogos Olímpicos, a gente fala um pouquinho mais. Um abraço a todos, gente. Uma ótima noite para vocês. Fiquem em casa, cuidem dos seus filhos, dos seus pais, principalmente aí, da sua família. E a gente se fala na próxima. Fala tchau. 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 Muito bem. Tchau, gente. Boa noite.